Porque eu larguei a minha vida no Brasil para vir morar aqui na Itália. Buongiorno, navegantes! Sejam bem-vindos ao canal GeoGreco aqui no YouTube, onde a gente vai poder conversar sobre vários assuntos diferentes: autoconhecimento, beleza, imigração e vida na Itália, viagens pelo mundo, marketing, enfim, tudo que a gente quiser conversar e bater papo aqui. Esse é um espaço realmente seguro e aberto. Então, pra gente, né, estrear esse canal, que assim, custei, mas finalmente, né, dei um start, eu resolvi trazer esse tema que muita gente me pergunta, né, na rede vizinha: ai, por que você foi, né, morar na Itália? Então eu resolvi contar aqui a verdade nua e crua do porquê que eu decidi sair do Brasil, sendo que eu tinha uma vida legal lá, e resolvi passar pelo perrengue de imigrar e hoje estou aqui na Itália. Então, bora lá. Bom, então pra gente começar esse papo, a gente precisa dar uma rebobinada, porque mudar de país é uma decisão grande, complexa e que, assim, impacta, né? Chacoalha tudo. Então, para começar, a gente precisa entender um pouco do nosso self. E por que eu falo isso? Porque desde criança, eu sempre fui uma pessoa que, assim, quis muito viver o mundo, sabe? Eu sempre tive muito essa curiosidade de querer, de fato, conhecer outros países, estar em outros lugares, trabalhar com algo que eu pudesse, né? Tá conversando com outras culturas, enfim, desenvolvendo negócios em outros cantos. Então, desde sempre, isso fez parte da minha natureza. Tanto que, assim, a minha família sempre soube que em algum momento eu ia pegar as minhas asinhas e voar. Mas, por muito tempo, eu escondi um pouco esse sonho de mim mesma até, sabe? Sabe quando você não quer acreditar naquilo e acha que tem que colocar debaixo do tapete e pronto, acabou? Então, assim, eu comecei a me dar essas desculpas de que, ai, eu não preciso disso, sendo que a minha alma claramente estava buscando aquilo. Então, eu fiz relações internacionais, eu sou formada em relações internacionais, então a gente já tem esse pezinho aí no querer ver o mundo, né? E eu estava no mercado de comércio exterior fazia 5 anos já, então desde que eu tinha 18 até os meus 22, 23 anos ali, eu fiquei nesse mercado de comércio. E assim, sabe quando você não vê muita saída? Eu formei, eu já estava no mercado, já tinha, né, já estava consolidando ali uma carreira, já tinha bons contatos, trabalhava em lugares legais, recebia um salário até muito bom para minha idade. Então, sabe quando você fica meio, meu Deus, é isso? Sabe? Eu cheguei nesse ponto, é um ponto bom que eu não tenho que reclamar, mas é só isso. Então, eu me vi muito nesse lugar, tipo, poxa, eu queria mais, eu não sabia o que era esse mais, e eu tava presa, sabe, naquela situação. E aí, gente, eu sou, né, muito jovem, mas eu era mais jovem ainda, porque a gente tá falando aí de uns 3 anos atrás, quase 4, na verdade. E aí, gente, eu chegava e chorava todos os dias depois do trabalho, sabe, porque eu vivia com aquela sobrecarga de, putz, eu tenho um emprego legal, eu tenho uma vida legal, diferente das pessoas da minha idade, mas não é isso. Não é isso que eu almejava, não era isso que eu sonhava. E aí eu comecei a bater naquele vazio interior, né? No sentido de eu quero mais, eu posso mais, mas o que é esse mais? E aí, de tanto chegar em casa tirando, de ficar insatisfeita, só vivia reclamando e tudo mais, desenvolvendo ansiedades e um burnout para conta aos 22 anos. Então, quando eu desenvolvi esse burnout, que eu estava chegando, né, nesse colapso desse burnout, eu olhava no espelho e sabe quando você está querendo gritar, sabe? Então eu olhava no espelho e falava: o que você está fazendo da sua vida, Giovana? Tipo, não é isso. E aí, um belo dia, olhando no espelho, insatisfeita com a minha vida, insatisfeita com o rumo que as coisas estavam levando ali para o lugar que eu estava ficando presa, me veio a brilhante ideia. E se eu mudar de país? Achando que isso ia resolver todos os meus problemas.
E aí eu comecei a pensar nessa ideia, né? Nunca me tinha passado pela cabeça imigrar, tá? Eu sou apaixonada pelo Brasil, eu amo minha família, eu amo os meus amigos, ai, eu amo comida brasileira, sabe? Então, assim, eu nunca tinha pensado, de fato, de sair ali do meu cantinho. Eu sempre pensei, por exemplo, fazer um intercâmbio, viajar, mas nunca de fato, imigrar. Mas estava um colapso, né, gente? À beira de um colapso. E aí eu falei, e se? Na época eu estava noiva, né, do meu então, agora marido. E aí eu fui falar com ele, né, sobre isso. A gente já estava com o casamento marcado, eu estava, inclusive, organizando meu casamento, então era uma noiva meio biruta, nesse meio tempo também, tendo que pagar um casamento. Então, assim, tava nessa vibe. Fui conversar com ele, e aí ele topou na hora. Sabe, vambora. E aí ele sempre quis muito emigrar, né? Era um sonho de fato dele. Inclusive, quando a gente se conheceu, ele estava com planos de ir para Portugal. Então, a gente meio que se uniu nisso, topamos juntos e começamos a mexer os pauzinhos para poder casar e ir embora para algum canto. Não sabíamos para onde. Eu, como trabalhava no meio internacional, né? Eu trabalhava com o Comex, que é o comércio exterior, então fazia importação, exportação e tudo mais. Eu tinha contatos em alguns pontos aí do mundo. Então, eu tinha muito contato com a galera da China, mas a China nunca foi uma opção. E na empresa que eu estava até então trabalhando, eu tinha muito contato com empresas europeias, no caso, Portugal, tinha muito na Alemanha, mas na Alemanha também nunca cogitei por causa da língua. E tinha a Itália, inclusive, é uma parceria muito, assim, forte, né, e próxima da empresa que eu estava trabalhando. E aí eu comecei a mandar mensagens pelo LinkedIn para as pessoas que eu já trabalhava, já tinha um convívio diário, para perguntar como é que seria, né, essa questão de emprego lá, porque até então eu estava pensando em continuar no Comex, né, trabalhando no CLT aqui. E aí eu comecei a mandar essas mensagens via LinkedIn para saber como é que era essa questão, né, de conseguir uma entrevista, uma indicação e tudo mais. E eu consegui esse contato mais próximo com Portugal e com a Itália. Só que até então eu fiquei dividida, né, porque para onde eu vou? Vou para Portugal? Vou para Itália? Não sei. E eu tenho uma descendência portuguesa. Só que para tirar a cidadania portuguesa, ela é um pouco mais burocrática, porque você tem que ter ali, né? Por exemplo, meu pai tinha que ter a cidadania, minha avó e tudo mais, e a minha por bisavó. Então eu falei assim, cara, vai ser muito complicado, né? Vou ter que ter realmente a documentação via trabalho. E o Rodrigo, ele já tinha ali a possibilidade de tirar a cidadania italiana, então já era um caminho ali para a gente poder seguir de fazer a legalização no país ser mais fácil. Então, a gente estava com esses dois pesos ali na balança. Eu sou muito mística, tá, gente? Então, como eu sou mística demais, eu falei, vou consultar algumas coisinhas aqui. E eu fui numa cigana. Gente, eu amo, tá? Eu amo. Inclusive, se aqui tivesse, eu iria também sempre, porque eu acho que dá uma confiança na gente, sabe? Que às vezes a gente fica travada ali no ponto, tá faltando só um empurrãozinho. E aí eu fui numa cigana, que eu já tava acostumada a ir. E eu tava muito mal, gente, na época, de verdade. Tava assim, à beira do colapso, igual eu falei. Depois eu colapsei, inclusive. Mas, quando eu cheguei, eu falei com ela, ó, o seguinte, eu tô insatisfeita com tudo, tô achando tudo horrível, tô precisando de um ar novo, e eu coloquei na minha cabeça que eu vou embora, mas eu não sei pra onde que eu vou embora. Eu tô com, né, duas possibilidades aqui pra poder ir embora, ou pra Portugal ou pra Itália. E aí ela virou pra mim e falou assim, o que você tá esperando? E aí nessa hora, tipo, eu sentei e falei, como assim? E aí ela me falou que, tipo, isso já estava ali traçado pra mim, né? Que realmente eu tinha que ir embora, não. O meu lugar no Brasil ali já não era, de fato, o que eu precisava viver, né? Dentro do meu roteiro aí espiritual. E aí, o que eu tava esperando, né? E aí eu falei que eu não sabia o que eu tava esperando, que eu precisava decidir pra onde eu ia. E ela me perguntou de novo pra onde eu tinha pensado. Eu falei, né, Portugal e Itália. Ela falou assim, vai pra Itália, porque você tem uma conexão com a Itália. E aí, gente, depois dessa conversa, simplesmente eu decidi emigrar para a Itália. Então eu cheguei nesse dia em casa
Daí a gente tinha conversado com o meu noivo, decidimos que iria para a Itália, porque seria mais fácil de fato. Consegui uma entrevista de emprego por indicação, assim, de networking numa empresa na Itália. E aí cheguei para conversar com minha mãe e falei, vou casar e vou embora. E aí ela falou, tudo bem, eu já esperava que isso fosse acontecer em algum momento. Conversei com meu pai, nós conversamos com os pais do Rodrigo também e compramos a passagem, gente. Compramos a passagem. Faltava um ano pra gente casar. E aí a gente começou a se movimentar, a se organizar, juntar dinheiro e tudo mais, para de fato a gente imigrar com segurança, né? Então o Rodrigo começou a mexer os pauzinhos da questão de documentação para poder fazer a cidadania. A gente começou de fato a organizar toda essa parte de burocracia, de como é que a gente ia fazer, o que, que a gente tinha no Brasil e o que, que ia ficar, o que, que não ia e tudo mais. Quando de fato a gente ia, enfim, começamos a nos movimentar. E aí, cá estamos nós na Itália já há 2 anos. Então, basicamente como foi essa decisão, né, de imigrar? Um pequeno surto mental, um colapso, que me fez ter essa iniciativa, me deu esse empurrão para ter a coragem de buscar algo novo para minha vida, sabe? Então era realmente essa coragem que eu precisava de fato olhar para dentro e sentir o que estava me deixando tão infeliz, sabe? E era justamente isso, porque eu estava meio que sendo podada, né? As asas ali estavam meio que sendo podadas no lugar onde eu estava. Então, com esse autoconhecimento, né, com essa questão de realmente olhar para dentro, foi que eu entendi que realmente a minha jornada ali, onde eu cresci, vivi e vim, que foi o Brasil, que inclusive eu amo demais, tinha terminado naquele momento, que eu precisava de fato de novos ares. Então, estamos aqui hoje na Itália já há 2 anos. Não trabalhei, né, em nenhum local do Comex, que foi de onde surgiu toda essa questão. Eu vejo isso muito como uma ponte que me trouxe até aqui, mas que também não era parte mais do meu processo. E hoje eu tenho um negócio digital, que inclusive comecei o trâmite ainda no Brasil. E aí cá estou eu hoje vivendo realmente esse sonho europeu, né? Que inclusive, gente, eu nunca tinha passado de fato na minha cabeça que iria acontecer. Mas todos à minha volta, e sem exceção, tá? Sem exceção, sabiam que eu iria viver isso, sabe? Então, os meus amigos, eles não se surpreenderam quando eu falei que estava vindo. A minha avó, que eu achei que assim ia fazer, né, um escarcéu de chorar e tal, também não. Tipo assim, ela simplesmente falou, ai, rezei tanto pra isso, que bom, né, que dá, que tá acontecendo. E às vezes a gente acaba ficando presa num lugar onde a gente não tá bem, onde a gente não tem um brilho, não é feliz, porque nós não nos colocamos naquele lugar, sabe? Nós nos fixamos naquilo e colocamos na nossa cabeça que a gente tem que ficar vivendo aquilo, quando na verdade só precisa de um empurrão para realmente viver aquilo que vai preencher nosso coração e nossa alma. Então, foi isso, basicamente. Foi por esses motivos, essas razões que nós resolvemos mudar de país. Não foi porque eu estava insatisfeita com o Brasil, não foi porque eu queria, ai, nossa, preciso viver uma coisa, né? Lá na Europa eu consegui ter uma qualidade de vida muito melhor. Não foi por nada disso. Foi literalmente um chamado de alma, de verdade. Pode parecer muito utópico, né? Ai, romantizar demais a situação, mas foi o que de fato aconteceu, tá? Igual eu falei pra vocês, hoje, por exemplo, eu vivo uma realidade muito diferente dos imigrantes que a gente, né, tem como amigos aqui, porque realmente a gente não veio para a Itália com os mesmos objetivos. Então, é muito sobre realmente se escutar, muito sobre entender o que está acontecendo. E quando a gente chegou aqui, eu não sabia se eu ia ficar aqui. A gente passou por muitos perrengues, né? Moramos na igreja, isso é um papo para outro vídeo. Moramos na igreja, a gente realmente deu muito problema ali na questão da cidadania. Então, assim, depois a gente vai conversar mais sobre esses pontos, mas
a gente resolveu ficar e assim tem sido, né, os prós têm sido maiores do que os contras, então isso tá preenchendo mais a gente. Então, navegantes, essa foi a história de como a maluca da Giovana resolveu sair do Brasil e estar aqui vivendo e construindo uma vida na Itália. E se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui para se inscrever no canal, porque eu pretendo trazer muitos bate-papos, né, voltados para esse tema, contando um pouco mais da minha vivência aqui, das burocracias que a gente teve que enfrentar, dos perrengues, das partes boas, né, enfim, tudo o que aconteceu nesses 2 anos para a gente estar como tá hoje aqui. E eu quero que vocês sejam todos muito bem-vindos a esse espaço. Eu tô muito feliz de começar, de ter dado esse start. E deixa aqui embaixo também nos comentários se você gostou, o que você achou dessa história maluca, se você se identifica, se você faria o mesmo, né? Se você escutaria esse chamado interno. E é isso, gente. Espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. E já deixa aqui também o que mais você quer saber, né, sobre essa jornada na Itália, tá bom? Um beijo e até a próxima!